Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Seja tudo para a glória de Deus e o bem da sua igreja. Quero saudar também aqueles que estão ligados a nós pelos meios telemáticos, os endereços eletrônicos da nossa arquidiocese e também a Rádio Aranãs, na cidade de Capelinha. Sim, porque esta cidade oferece hoje filhos à igreja e serão ordenados. Inicio a minha reflexão até para entendermos e alcançarmos o mistério daquilo que aqui hoje se realiza, citando a palavra dos Atos dos Apóstolos que acabamos de ouvir. Convocai homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. A necessidade da evangelização nos primórdios da igreja se impôs aos discípulos da primeira hora, porque era preciso operar a caridade, particularmente junto às viúvas e aos órfãos da comunidade, mas sem descuidar do anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. E os apóstolos, os discípulos, se viram em uma situação peculiar. E viram naquelas circunstâncias, foi o que ouvimos da palavra, viram naquelas circunstâncias que o Espírito indicava para que novos ministérios fossem suscitados. Alguém precisa cuidar do altar, alguém precisa cuidar do Evangelho, alguém precisa ir ao encontro das comunidades, anunciar a verdade de Cristo ao mundo pagão, mas não se esquecer de casa, da cozinha, do quarto, da vida da igreja, que acontece na família, das necessidades básicas. Citado foi na palavra a viúva e o órfão. Então, naquelas circunstâncias, nasceu o diaconato como resposta da igreja. Meu irmão, minha irmã, o Espírito de Deus sempre falou à sua igreja e continua a falar. Disponhamo-nos a escutá-lo e com coragem corresponder aos seus apelos. Não por acaso fizemos todo um movimento de retorno à sinodalidade da igreja, motivados que fomos pelo saudoso Papa Francisco, justamente com esta bandeira: escutemos o que o Espírito tem a dizer à igreja. E assim precisa ser sempre. Assim fizeram os discípulos da primeira hora. Queridos irmãos e irmãs, sacerdotes, seminaristas, religiosos e religiosas, familiares dos ordinandos, autoridades civis, povo de Deus reunido nesta solene celebração. O diácono participa de modo especial na missão e na graça de Cristo. Ele é marcado pelo sacramento da ordem, com um sinal, um caráter. Como somos marcados por um caráter no batismo. Aquele que é acolhido pela igreja é também marcado por um caráter que ninguém pode apagar. E este sinal, este caráter, o configura a Cristo, que também se fez diácono, ou seja, servidor de todos, como ouvimos no Evangelho. Então, pelo sacramento da ordem, para o nosso entendimento, pelo sacramento da ordem, o diácono é também alter Christus, quer dizer,
faz as vezes de Cristo naquilo que lhe compete. Verão durante o rito, somente o bispo impõe as mãos sobre o diácono, significando assim que o escolhido está especialmente ligado ao seu ministério, ao bispo, ao ministério episcopal e, por extensão, aos seus colaboradores, os padres, nas tarefas da nossa diaconia. Somos também diáconos. As mãos lhes são impostas não para o sacerdócio, mas para o serviço. Serve o diácono na celebração dos divinos mistérios, sobretudo no altar da Eucaristia, coadjuvando, distribui o pão eucarístico, o viático também, que é o alimento para aqueles que estão prestes a fazer a última viagem de sua vida. Assiste e abençoa, em nome da Igreja, aos matrimônios, proclama o Evangelho e catequiza com a homilia, preside as exéquias e, fundamentalmente, conforme ouvimos dos Atos dos Apóstolos, consagra-se nos diversos serviços da caridade. É para este serviço que estes homens hoje estão sendo acolhidos. Mas não tenhamos uma visão utilitarista. Eles estão configurados a Cristo. Não simplesmente pelo serviço que prestarão, mas pelo testemunho que deverão dar de ser alter Christus, um outro Cristo no meio da comunidade. Por quase 1000 anos, a Igreja contemplou o diaconato apenas como um degrau temporário para a ordenação presbiteral. Todo padre, primeiro, é ordenado diácono. E por quase 1000 anos, a Igreja ficou presa neste movimento. Porém, desde o Concílio Vaticano II, o diaconato permanente floresceu e se difundiu, tornando-se novamente parte da vida da Igreja. Conosco, aqui em Diamantina, já está o diácono permanente Valdivino, com sua esposa, a senhora Daura. E hoje, com a ordenação do Major Edson, tem início uma nova história deste ministério em nossa arquidiocese, que em breve, assim espero, será presente em muitas de nossas paróquias. Bem-vindo então, Major Edson. Ele é conhecido assim, conhecido por todos nós, Major Edson, filho desta terra, do distrito de São João da Chapada. Foi coroinha do Padre Romano, nos tempos ainda da missa em latim. Vejam então que ele não tem 18 anos. Estudou em nosso seminário, em Illo Tempore, quando adolescente, e deixou o processo formativo para ajudar a família, o papai Valdemar e a mamãe Maria da Luz, ambos já falecidos. É casado com a senhora Maria Luísa. Tiveram 3 filhas, Valquíria, Edmara e Teresa Cristina. E com os genros Cássio, Juarez e Charlington, a família cresceu e eles têm 5 netos e 2 netas. A lista de padres com os quais trabalhou na paróquia do Bom Jesus é imensa. Desde o padre Agel
até os atuais, Padre Jackson e Padre Ausânio. É aposentado da Polícia Militar, reformado na patente de major. Entrou na igreja, encontrou na igreja um campo fecundo para continuar sua missão de servir. Atua como catequista, ministro extraordinário da palavra da Sagrada Eucaristia, junto aos jovens no EJC e aos adolescentes no EAC, e também no encontro de casais com Cristo. Veja que é um diácono que encontramos já no exercício de um ministério na igreja. Destaque ainda para a sua colaboração na liturgia, em especial no canto e orquestra. É músico. A escolha para o diaconato permanente foi, então, consequência natural do seu testemunho na vida familiar, vida de fé e da sua dedicação à igreja. E Deus fala nas circunstâncias e pelos sinais dos tempos, como vimos em Atos dos Apóstolos. Assim também ocorreu com o Álvaro, que se apresenta à igreja de Diamantina para ser ordenado diácono com vistas ao sacerdócio. E foi na festa de Nossa Senhora de Fátima, onde servia, após participar do EAC, e pelo convite direto do padre Reinaldo: você nunca pensou em ser padre? Foi naquele momento, o momento da graça, que se manifestou Deus chamando-o para uma vocação específica. Colaborou o apoio da família, papai Frederico, papai Vander Lúcio, mamãe Aline e irmãos. E também a formação recebida no seminário, os padres Frederico, Gilmar, Wilver, e na sequência os padres Darlan, Alain, Adão e Nivaldo. A comunidade paroquial continuou sendo lugar privilegiado de renovação do primeiro amor, também com a atenção do padre Silvio, atual pároco de sua paróquia na cidade de Várzea da Palma. Deus fala nas circunstâncias. Na catequese familiar também nasceu a vocação do Gesley. Papai Sebastião, mamãe Lindáuria e irmãos. As rezas da novena de Natal na comunidade Manuel Luiz, da paróquia Nossa Senhora da Graça de Capelinha, e as missas mensais encantaram o menino. O convite do padre sempre faz a diferença, e desta feita foi o saudoso cônego Ricardo Luiz, já falecido, que igualmente o impressionou pela alegria como vivia o seu sacerdócio. O testemunho arrasta. Padre Darcy encaminhou o Gesley para o seminário. Chegou a deixar o processo formativo e depois retornou com a orientação do padre André. A vivência paroquial e a participação no EJC também deram sustento à vocação, que depois foi trabalhada pelo discernimento da equipe formadora do seminário, direção espiritual, psicólogos e professores. Um padre é formado a muitas mãos. Já o João Paulo fez um caminho vocacional mais longo, quase 26 anos entre idas e vindas, desde a entrada para o seminário no ano 2000, até o discernimento dele e nosso, e o acolhimento definitivo na Arquidiocese de Diamantina. Nesse período todo, formou-se também em advocacia, e como profissional, atuou nas cidades de Mariana, Cerro e em Diamantina, servindo a mitra arquidiocesana.
foi nosso colaborador como advogado. E nesse período de sua vida, sempre serviu e atuou nas paróquias onde residiu. Perseverou e se manteve fiel na busca do discernimento para a vida sacerdotal. A inspiração ele teve no venerável cônego José Gabriel, quando pároco em Capelinha, a quem o ajudou como coroinha e como acólito. José Gabriel merece nossa salva de palmas. Sua primeira confissão foi recebida pelo padre Jolly. Colaborou no processo também o padre Darcy e as várias equipes de formadores que o acompanharam no Seminário Sagrado Coração de Jesus. Durante o estágio pastoral, foi acompanhado pelo padre Tadeu e posteriormente também pelo padre Braulio. O Pedro Lucas recebeu sólida formação cristã católica na família, da mamãe Isani e do papai Antônio Pedro, que hoje reza por ele lá do céu. É o caçula entre 5 irmãos. E a brincadeira de celebrar missa quando criança foi se firmando em algo mais consistente, à medida que crescia e pelos exemplos que o influenciaram. A avó Dindinha, em memória, a tia Geni, hoje missionária comboniana na África, e o tio Padre Hermes, que foi sacerdote claretiano. E participando na comunidade paroquial, amadureceu o desejo de entrar para o seminário com o impulso do padre Antônio e também do padre Lindomar Araújo, sempre o padre como referência. Porém, trilhando por outros caminhos, o Pedro Lucas, na busca de ingressar numa faculdade em Belo Horizonte, teve a oportunidade de participar da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro e de participar na paróquia Santo Antônio da Pampulha, no grupo de jovens Ângelos e na Renovação Carismática Católica. Foi na primeira Romaria Arquidiocesana a Aparecida, em 2017, que a decisão de entrar para o seminário se consolidou. Deus age. Padre Adão Geraldo ajudou no discernimento e o encaminhou, com a participação do então seminarista e hoje Padre Anderson Gurgel. O processo vocacional seguiu e se consolidou com a equipe formadora do nosso Seminário Sagrado Coração de Jesus. Caríssimos, para quem crê, não existe acaso. Tudo é providência. E é pela providência de Deus que hoje os vemos aqui, diante da comunidade, para serem acolhidos pelo ministério ordenado como diáconos. Amados filhos, tenham consciência de que a obra da evangelização, que está confiada em primeira mão a nós, ministros ordenados, esta obra é de Deus. Tenham consciência disso. Apesar de sermos vasos de barro, Ele nos confia a continuidade da construção do seu reino. Rogo-lhes, acolham esta minha exortação. Constituídos no santo celibato ou não, enraizados e alicerçados na fé, caminhem de modo irrepreensível diante de Deus e da humanidade, como convém a ministros de Cristo e dispensadores
dos mistérios de Deus. Sejam fiéis às palavras de Jesus. Eu estou no meio de vós como aquele que serve, que vocês mesmos escolheram como lema de vida. Eu estou no meio de vós como aquele que serve. Por isso, Álvaro, Gesley, João Paulo, Pedro Lucas e Edson, no falar e no agir, estejam sempre na contramão da mundanidade que faz o prepotente, que faz o arrogante, que faz o vaidoso, o sedento de poder, na contramão, porque esses são pecados dos quais o ambiente eclesiástico não está imune. Suplico-lhes, sejam testemunhas da verdade de Cristo, para que vocês se recomendem com a autoridade evangélica a toda a consciência humana. E o mundo precisa deste testemunho. Senhores, é chegada a hora. Coloquem-se diante de Deus numa entrega livre e decidida, com a mesma atitude espiritual de Maria. Faça-se em mim a tua vontade. Com a mesma atitude de Maria, faça-se em mim a tua vontade. Então não terão nada a temer. E com a intercessão de Santo Antônio Padroeiro, não lhes faltará coragem e paixão pela causa do Evangelho. Amém. Sou bom pastor, ovelhas guardarei.